Este é o Trocando Ideias, o seu programa de perguntas e respostas que ajuda você na sua caminhada cristã. E já aproveito para pedir sua inscrição aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações. Trocando Ideias, começando agora com a sua participação e com a participação do Reverendo Hernandes. Olá, pastor. Olá, Tiago, tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui com você. O privilégio é meu, pastor. E como você faz para participar com a gente no Trocando Ideias? Prepare sua pergunta e envie para nós pelo e-mail que é trocandoideias@lpc.org.br. Não se esqueça de colocar o seu nome e de onde você fala, e assim você participa conosco. A nossa primeira pergunta do programa de hoje vem da Elis Neves e é: Reverendo, poderia falar sobre esses dois temas relevantes que ocorrem dentro das igrejas evangélicas? Teologia da missão integral e o evangelho social. Creio que são as mesmas coisas. Tiago, veja bem, essa questão ela é recorrente desde que surgiu na América Latina a chamada teologia da libertação. O evangelho não precisa de adjetivo. O evangelho ele é pleno, ele é simples, ele é completo, ele trata do homem tanto no aspecto espiritual quanto no aspecto físico. Agora, quando as pessoas começaram a dar adjetivos, por exemplo, teologia da libertação, Aníbal Pereira Reis chegou a dizer que não é nem teologia nem libertação. Os teólogos não são teólogos, mas são teologastos liberticidas, porque entraram com um viés marxista dentro da teologia. E aí corromperam a teologia. Hoje, essa questão de missão integral e o outro que você colocou aí, outro nome, o evangelho social. O evangelho social é uma espécie de braço invisível da esquerda, com toda a bandeira da esquerda, com toda a ideologia da esquerda. Então, nós não podemos subscrever esse tipo de ênfase, nós não concordamos com esse tipo de evangelho apenas do social, em detrimento do arrependimento de pecado, da conversão, do novo nascimento, da justificação pela fé, do evangelho puro e simples. Quando a pessoa é transformada pelo poder do Espírito Santo, ela é convertida a Cristo, ela vai entender que o evangelho tem o seu aspecto social, com certeza, né? Por exemplo, lá em Gálatas 2:10, está escrito lá que os colunas da igreja de Jerusalém disseram para Paulo: você vai para os gentios, mas não se esqueça dos pobres. A igreja presbiteriana de Pinheiros, por exemplo, ela tem distribuído cestas básicas para todos os rincões do Brasil e para fora do Brasil. Está agora cavando poços no Nordeste para ajudar as famílias carentes. Isso é consequência do evangelho. Mas eu não posso falar que dar cesta básica e furar poços é o evangelho. Não, não é o evangelho. Isso é o resultado do evangelho. Nós pregamos o evangelho, o nome de Cristo, a salvação em Cristo, a graça, as doutrinas da graça. Agora, quando o homem é transformado pelo poder do evangelho, aí sim ele é transformado para a prática das boas obras. As obras não salvam, mas as obras são a evidência de uma pessoa salva. E curiosamente nós recebemos outra pergunta que segue mais ou menos nessa temática. É a pergunta do João Martins. Pastor, o meu pastor da IPB é de esquerda e prega um Jesus social. Cheguei faz pouco tempo nessa igreja. Ele pergunta: o que eu faço? Bom, primeira coisa é lamentar. Se tem um ministro do evangelho presbiteriano que está nessa linha, é hora de repensar, né? Se é isso mesmo, se esse é o chamado, se essa é a vocação. Porque me consta que Deus nos chamou para pregar o evangelho. Nós somos ministros da palavra. Nós não somos ministros de uma ideologia política, nós não somos ministros de uma corrente filosófica, nós somos ministros do evangelho, puro e simples, é pregar a palavra. Então, quando um ministro diz que eu sou presbiteriano e entra por esse caminho, penso eu, ele se desviou da rota. O que um membro faz? Primeiramente, eu diria para esse membro o seguinte: vá lá, converse com esse pastor, abra os olhos dele, converse com ele, confronte-o, porque o fato de alguém ser pastor, eu sou pastor, não significa que eu não possa ser corrigido, que um membro da igreja não possa chegar para mim e me exortar. Eu posso cometer um erro,
e sou passível de exortação, de admoestação. A Bíblia diz que nós estamos aptos para admoestar uns aos outros, está lá em Romanos 15. Agora, imagine que esse pastor diga para essa ovelha assim, bom, você é ovelha, eu sou pastor, aqui quem manda sou eu, quem define sou eu, você não tem que interferir na minha vida, você não tem que dar pitaco no meu ministério. Eu penso que essa ovelha precisa buscar um outro rebanho. Ela precisa procurar uma outra igreja, ela precisa procurar uma igreja bíblica e quem sabe até mesmo requerer que a liderança da igreja tome pé dessa situação e tome medidas para que esta igreja não se perca, para que esta igreja não fuja da única rota segura, que é a fidelidade às Escrituras Sagradas. Muito bem, a nossa última pergunta de hoje, então, vem da Márcia de Souza, e ela pergunta: pastor, é possível que os judeus e os cristãos venham a crer no anticristo? Veja bem, Tiago, é muito boa a sua pergunta e eu queria permissão para ler um texto da Escritura para responder. Porque a Bíblia fala claramente sobre esse assunto. Então eu vou ler em Apocalipse capítulo 13, porque é o assunto que trata do anticristo, aqui chamado de a besta que surge do mar. E mar aqui, o próprio Apocalipse explica que é a convulsão das nações, né, dos povos. Então, olha o que está escrito em Apocalipse 13, versículo 8. Está falando do anticristo, da besta que surge do mar. E adorá-la-ão, ou seja, adorar uma besta, todos, preste atenção na ênfase, todos os que habitam sobre a terra, todos, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se a pergunta é judeus, cristãos nominais, vai adorar. Só existe um segmento que não vai adorar o anticristo, só um. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aqueles que foram lavados no sangue de Cristo, aqueles que nasceram de novo. O anticristo não vai tirar uma ovelha sequer dos braços de Jesus. Mas aqueles que foram apenas crentes nominais, frequentadores apenas de igreja, que professaram uma fé apenas intelectual, seja ele de que nacionalidade for, se judeu, se gentio, ou de que religião for, se cristão ou não cristã, não interessa. O único grupo que não vai se render a ele são aqueles que nasceram de novo, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Não é quem tem nome no rol de membro da igreja, não, né? Porque é possível que o rol de membro das igrejas locais, a igreja militante, não seja compatível com o rol de membros da igreja triunfante. Lá em cima, no livro da vida, não tem engano, não tem equívoco. Aqui tem bode misturado com ovelha. Aqui tem joio misturado com trigo. Lá não. Deus conhece os que lhe pertencem. Então não é possível que um cristão genuíno, verdadeiro, adore o anticristo. Muito bem, esse é o programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu gostaria de ter alguns minutinhos para falar a respeito da igreja com vocês. Se você ainda não conhece a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ela fica em São Paulo, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151. Exatamente isso. Isso eu consegui decorar. O que eu não consegui decorar são os horários do culto de domingo, mas eu tenho anotado aqui, eu quero passar para você. Quero convidar você para visitar a igreja, né, no domingo. Nós temos culto, então, às 8 da manhã, às 11 da manhã, às 4 da tarde, 5:30 da tarde e às 19 horas. E temos a escola dominical às 9h15 da manhã. Isso é uma coisa fantástica. A igreja tem 6 serviços, então, no domingo. E também uma programação nova que eu vi agora no site da igreja, que é a reunião de oração de segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã. 6:30 da manhã todo dia. Toda segunda-feira, 20 horas, tem Conexão com Deus. Toda terça-feira, 2:30, tem Mulher e Esperança. Quarta e quinta, cultos também na área de cuidado pastoral, na área de ênfase missionária. A igreja, como diz o pastor Arival, é um posto de piranga.
Tem Tá atividade todo dia. todo dia de portas abertas para acolher as pessoas. Tem acesso fácil pela Marginal, tem a estação do metrô pertinho, né? Mas se você não é de São Paulo, você pode acompanhar toda a programação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros aqui no YouTube, tá bom? O Trocando Ideias e todos os programas, os cultos, inclusive, eles são online também, além de presenciais. Exato, pessoas do mundo inteiro podem assistir, até porque, Tiago, tem vários sermões legendados, mandarim, russo, alemão, francês, inglês. Então, vai ser uma grande bênção você acompanhar a gente, acompanhar a igreja. Como o Tiago disse, se inscreva aí no canal, acione o sininho, né, Tiago? Exato. Para receber aí as comunicações, né? Exato. E vai ser um negócio maravilhoso. Então, gente, fica aqui o nosso convite. Pastor Arivaldo Dias Casimiro, pastor da igreja, é um homem de Deus, e eu tenho muita alegria de trabalhar com ele e ver como a Igreja Presbiteriana de Pinheiros é uma igreja que tem sido relevante no Brasil e fora do Brasil. E se você mora em São Paulo, está procurando uma igreja para você, para sua família, ou esteja até desigrejado, venha para cá. Nós queremos acolher você. Como o Tiago disse, se você mora em qualquer outro lugar, acompanhe a programação da igreja pelo canal do YouTube, pela IPP TV, 24 horas por dia no ar, trazendo mensagens relevantes para o seu coração. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado também, pastor. Tiago, é um prazer estar com você, viu? E a gente se vê semana que vem. Gostei desse formato, hein, Tiago? Tá, sua tá companhia legal, né, aqui pastor? só enriqueceu o programa, hein? Muito obrigado, pastor. Deus abençoe a todos, gente. Até o próximo programa, se Deus quiser.